Essa é uma apresentação para a disciplina de Física 2 da turma S55. Meu nome é Adalto Cruz de Souza e eu vou falar um pouco sobre o efeito Doppler. Ele é um fenômeno físico de natureza ondulatória. Então, para que ele ocorra, ele envolve a existência de ondas. E não precisa ser somente com ondas sonoras, ocorre também com ondas luminosas. A ocorrência dele em duas naturezas distintas, sonoras e luminosas, traz algumas implicações como o uso desse efeito em algumas técnicas aplicadas pelo homem em diversas situações que a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Ele foi proposto por Johann Christian Doppler, só que comprovado mais tarde por Buys Ballot. Ele é um fenômeno relativístico, pois ocorre quando as fontes emissoras estão em movimento em relação ao receptor. Então, para que ele seja percebido e registrado, é necessário que a fonte que está emitindo essas ondas, sejam elas sonoras ou sejam luminosas, esteja em movimento em relação ao receptor. Também pode ocorrer esse efeito se o receptor estiver se movimentando em relação à fonte dessas ondas. Por isso é um fenômeno relativístico. A velocidade de propagação de uma onda depende exclusivamente do meio pelo qual a onda se propaga, ou seja, a fonte das ondas estar em movimento não vai mudar a velocidade de propagação de uma onda, né? O exemplo clássico, bastante conhecido e usado de maneira didática do efeito Doppler, é uma ambulância que se movimenta em alta velocidade, se aproximando de um receptor ou se afastando de um outro receptor. E essa ambulância em alta velocidade não vai aumentar a velocidade da onda para aquele indivíduo do qual ela se aproxima. Também não vai diminuir a velocidade da onda daquele indivíduo que ela se afasta. Mas esse fenômeno, então, nos mostra que algo a mais está acontecendo, algo além disso. E o que que é? Nós vamos ver nos próximos slides. Mesmo que a fonte se mova, a velocidade não vai ser alterada, vai continuar o mesmo. Mas então o que que ocorre? É uma variação no comprimento da onda e na frequência captada pelo observador. A velocidade de propagação de uma onda, ela tem uma relação de proporcionalidade com seu comprimento e com sua frequência. A gente tem uma fórmula aqui que deixa isso bastante claro. A velocidade é igual ao comprimento da onda multiplicado pela frequência. Então, para a velocidade não se alterar, ela pode se manter constante, mas eu posso alterar o comprimento e a frequência, né, numa mesma proporção, e mantendo a velocidade constante. Aqui a gente pode perceber o que ocorre. A partícula central, ela se desloca e a frente dela diminui, eh, aumenta a frequência, né, e diminui o comprimento da onda. Então, a percepção humana vai notar alterações nisso, deixando para trás ondas com uma frequência maior, com uma frequência menor e um comprimento maior. Muito bem ilustrado nesse slide. Aqui, agora uma imagem estática, né, para a gente poder analisar melhor cada uma desses pontos levantados no slide anterior. Veja bem, eh, ali eu tenho a direção do movimento dessa fonte e aquela na frente, né, as ondas começam a ficar com uma frequência maior, né. A impressão, assim, no primeiro momento, que elas se comprimem, né, as ondas se aproximam uma da outra. E essa impressão, conforme ilustrado, ela ocorre quando a frequência está aumentando e o comprimento está diminuindo. Olha ali em vermelho, o comprimento da onda ele está bem pequeno em comparação com a parte de trás, né, no sentido oposto, o comprimento da onda é maior. Então, o comprimento vezes a frequência é a velocidade.
E a única coisa que a gente está mudando são esses dois elementos, porque a velocidade é a mesma. Em relação à percepção humana, ondas mais compridas, ela tem uma frequência menor e ela nos parece mais grave. E ondas mais curtas apresentam uma frequência maior e a percepção humana percebe ela como mais aguda. Daí vem essa questão do efeito percebido por uma ambulância, né? A gente percebe ela se aproximando e conforme ela se aproxima, passa por nós e depois começa a se distanciar, nós percebemos alteração na, na forma que nós interpretamos o som recebido pela sirene da ambulância. Aqui nessa imagem também, né? Essa imagem do carro é muito utilizada porque ela ilustra muito bem, né? É muito fácil utilizar um carro para ilustrar essa fonte em movimento. E ali embaixo nós temos a imagem estática do que está acontecendo, né? As ondas vão se comprimindo na frente e se tornando mais compridas atrás. Nesse exemplo, então, uma fonte sonora se afasta de um observador e se aproxima do outro. Mais um exemplo aqui, agora se aproximando de um e se distanciando de outro. Ali, conforme a imagem se aproximando do personagem masculino e se distanciando da personagem feminina, e a velocidade do som é a mesma para os dois, só que o homem ele está recebendo alta frequência e a mulher baixa frequência. Então, ocorre essa oscilação e elas são inversamente proporcionais, né? E a gente pode dizer o quê? O observador que vê a ambulância se afastando ouvirá um som com maior comprimento, conforme as várias imagens, e menor frequência. E a percepção, conforme dito, mais grave. E o observador que vê a ambulância se aproximando ouvirá um som com maior frequência e menor comprimento de onda, portanto mais agudo. É, conforme estávamos conversando antes, aquela variação na percepção do som de uma ambulância que passa por nós, então, é isso, né? Nós percebemos aquele som agudo se aproximando até passar por nós, né? Depois a gente começa a receber ondas de comprimento maior e frequência menor. Então, por isso que ela deixa de ser aguda e se torna grave. Existe uma fórmula, por quê? Por que essa fórmula aqui? Que elementos ela traz e que resultados ela pode nos trazer? E a percepção varia, né? Conforme se a fonte luminosa, a fonte sonora está se afastando ou está se aproximando. Aliás, pode ser luminosa ou sonora. Então, existe uma frequência real e existe uma frequência percebida, mas com o uso dessa fórmula a gente pode calcular essa frequência percebida. A frequência que o observador recebe, o F inicial, é igual à frequência emitida pela fonte, aí velocidade mais velocidade é a velocidade da onda no meio, tá? Se a gente imaginar então uma onda sonora no ar, 340 metros por segundo. E a velocidade do observador em relação ao meio, positiva ao se aproximar da fonte, negativa ao se afastar. E a velocidade da fonte em relação ao meio, positiva ao se afastar e negativa ao se aproximar do observador. Para ilustrar melhor, vamos ver essa imagem aqui. Caso a fonte e o observador se aproximem, então é positivo na parte superior, por quê? Vejamos aqui no slide anterior. A velocidade do observador em relação ao meio é positiva ao se aproximar da fonte e negativa ao se afastar. Então veja bem, o observador está se aproximando da fonte, então é positiva na parte de cima. E no denominador é negativo, pois a fonte se aproxima do observador. Quais são as outras situações? Se o observador se afasta, então o sinal é negativo no numerador. Se a fonte se afasta, o sinal é positivo no denominador. Se a fonte se aproxima do observador, é negativo
no denominador. E se o observador também se afasta da fonte, é negativo no numerador. E o caso contrário, né, se a fonte se afasta e o observador se aproxima, positivo no numerador e denominador. Esse fenômeno também ocorre com as ondas eletromagnéticas. Portanto, não só o efeito Doppler não ocorre só com ondas sonoras, mas também com eletromagnéticas. A luz visível ela distribui-se em uma estreita faixa de frequência, chamada espectro visível. Quando vemos a luz emitida por estrelas de galáxias distantes, observamos frequentemente aumentos na frequência de luz, chamados pelos astrônomos de blue shift, já que a luz visível tende a aproximar-se da frequência da cor azul. E nos casos em que as estrelas afastam-se da Terra, o fenômeno é chamado de redshift. Bom, então, enquanto nos fenômenos sonoros a nossa percepção varia do grave para o agudo, o efeito Doppler relacionado a ondas eletromagnéticas faz com que, ao invés de grave e agudo, nós percebamos variações na cor, né? Então, quando se aproxima, a cor se torna mais azulada e quando se afasta, né? Quando a fonte se afasta do observador, a gente começa a perceber uma cor mais avermelhada, porque a frequência, o comprimento das ondas luminosas, elas que proporcionam essa diferença de cores, né? Conforme captado pelos nossos olhos. Aqui uma imagem, então, o afastamento é mais vermelho e a aproximação diminui o comprimento das ondas, aumenta a frequência e se torna mais azul. A diminuição da frequência, então, tende ao vermelho e o aumento ao azulado. Isso é muito utilizado na astronomia. Então, esse é um dos usos do efeito Doppler, né? A gente pode fazer uma análise e perceber se determinada galáxia está se afastando ou está se aproximando em função de como nós recebemos a luz em relação ao movimento de uma fonte. Não só na astronomia, ela também é utilizada em outras situações. Uma das aplicações do Doppler é nos radares móveis, utilizado para medir a velocidade dos veículos automotivos. Nesse radar, emite um feixe de luz cuja frequência encontra-se na faixa do infravermelho. Então, mede-se o tempo necessário para o feixe retornar à fonte. Como a velocidade da luz é constante, é possível medir a velocidade que a fonte secundária refletora da luz desloca-se a cada instante, mesmo em grandes distâncias. Então, esse equipamento mede eh, o tempo necessário para essa luz retornar ao equipamento depois de emitida. Veja bem, última as últimas linhas. Como a velocidade da luz é constante, é possível medir a velocidade que a fonte secundária refletora da luz, no caso veículos, desloca-se a cada instante, mesmo a grandes distâncias. Porque, sendo a velocidade da luz constante, ela deveria ir até a fonte refletora e voltar na mesma velocidade, né? Com o mesmo comprimento de onda, com a mesma frequência. A fonte refletor, o veículo, no caso, está em movimento, vai alterar essa frequência, esse comprimento de onda, que esse equipamento vai medir para determinar a velocidade. E muito conhecido também é o uso na medicina, né, para fazer diagnósticos. Nesse caso, é utilizado ondas sonoras mesmo. O efeito Doppler é utilizado em diagnósticos por imagens em exames, colocando sobre o paciente uma fonte de onda sonora inaudível. O aparelho capta as ondas que foram refletidas, ou seja, o eco, pelas hemácias, possibilitando a determinação de características do fluxo sanguíneo. Não precisa ser única e exclusivamente em hemácias, né? Pode ser feita análise de outras partes do corpo, os outros tecidos também. O diagnóstico por imagem, por meio do efeito Doppler, pode ser aplicado a gestantes, por exemplo, para verificação de condições de irrigação e oxigenação dos órgãos do feto. Então, possivelmente o equipamento é ajustado, né? Se é para verificar fluxo sanguíneo, tecidos do feto, dos órgãos,
E em função dessa reflexão, né, desse retorno, também é feito o registro e e depois a imagem é tratada, né, para ficar pra facilitar a identificação dos elementos captados ali, mas a imagem é tratada depois. Um dos exames mais conhecidos, em relação a esse efeito é o ecodoppler-cardiograma. O próprio nome já diz a origem disso, né. Utiliza os princípios do efeito Doppler e é um exame que fornece informações sobre condições do coração por meio desse exame. O que pode ser detectado? Tamanho das câmaras do coração, condição do músculo que compõe o coração, funcionamento das válvulas, possível má formação e fluxo sanguíneo. Esses elementos, cada um desses elementos que podem ser mensurados nesse exame, eles vêm a partir da reflexão dessas ondas, né, do retorno que o aparelho captou. Mas claro, existe alguns valores de referência antes disso, né. Então o que o equipamento vai captar vai ser comparado com os valores de referência para poder auxiliar no diagnóstico. O o ecodopplercardiograma, ele é um elemento de apoio, né, mas sozinho, único e exclusivamente, ele não é capaz de fechar um diagnóstico. Um exemplo aqui de para utilizando a fórmula da frequência, então, para a gente ver como que pode ser feita sua aplicação. Um homem que se encontra parado em relação à margem de uma faixa de pedestre observa uma ambulância se aproximando dele, com a velocidade de 20 metros por segundo. Considerando que a ambulância emite som de frequência igual a 2.500 Hz, determine qual será a frequência ouvida pelo homem. Bom, é uma velocidade do som, né, no ar. Então, vamos adotar 340 metros por segundo. De acordo com o exercício, a ambulância está se aproximando do homem, que se encontra em repouso. Então, usaremos apenas os sinais de cima da fórmula do efeito Doppler, tanto no denominador quanto no numerador. Observe. Veja bem, ah, o observador está parado, então o sinal é positivo. O mesmo sinal caso ele se aproximasse da fonte. E a ambulância se aproxima desse indivíduo. Então, quando a fonte que emite as ondas se aproxima do observador, o sinal é negativo no denominador. Nesse exercício, a velocidade do observador é nula. Logo, substituímos as demais variáveis. Temos que a frequência original é 2.500 Hz, dado pelo problema. A velocidade da, do som é 340 metros por segundo, mais a velocidade do observador é nula, então é zero, ele está parado. Dividido por 340, a velocidade de novo, menos 20 metros por segundo, a velocidade da ambulância. Resolvendo ali esses cálculos, eu tenho 340 dividido por 320 vezes a frequência da ambulância, que a ambulância está emitindo. E eu vou ter 2.656,25 Hz percebido pelo indivíduo. Durante a aproximação da ambulância, né, ele vai vir um som mais agudo, porque está aumentando a frequência, né, que ele está recebendo essas ondas. Era só isso.